Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós vamos falar sobre análise e divulgação de mensagens mediúnicas. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos com muita alegria por mais esta oportunidade do estudo, do trabalho, de estarmos reunidos em Teu nome, para podermos nos aprofundar um pouco mais dos ensinamentos da doutrina espírita. Que as tuas bênçãos estejam com todos nós, encarnados e desencarnados, hoje e sempre. Que assim seja. Um dos correspondentes da Revista Espírita enviou a Allan Kardec a seguinte pergunta: deve-se publicar tudo quanto dizem os espíritos? O codificador do Espiritismo respondeu à indagação com outra pergunta: seria bom publicar tudo quanto dizem e pensam os homens? E olha só que pergunta interessante que Kardec fez para esse correspondente. É uma pergunta ainda atemporal. Ainda hoje, nós, de uma maneira geral, dentro da comunicação no mundo, especialmente com o advento das redes sociais e similares, andamos publicando por aí tudo quanto dizem e pensam as pessoas. Na verdade, as próprias pessoas, agora, hoje em dia, têm esta capacidade de publicar tudo aquilo que pensa, tudo aquilo que vem à mente em qualquer lugar, a qualquer momento. E já estava aí a época da codificação, Kardec pensando sobre isso, né, com o bom senso maravilhoso que Kardec tinha, pensando sobre se seria bom publicar tudo quanto dizem e pensam os homens. Então, que dirá publicar tudo quanto dizem e pensam os espíritos que já desencarnaram? Então, esse trecho está lá na Revista Espírita em 1859, 2 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos. Então, vejamos. Kardec continua, então, para nós com esta lição importantíssima. Quem quer que possua uma noção do Espiritismo, por mais superficial que seja, sabe que o mundo invisível é composto de todos os que deixaram na Terra o envoltório visível. Entretanto, pelo fato de se haverem despojado do homem carnal, nem por isso os espíritos se revestiram da túnica dos anjos. Encontramos-los de todos os graus de conhecimento e de ignorância, de moralidade e de imoralidade, eis o que não devemos perder de vista. Então, obviamente, da mesma forma que vivemos aqui todo o arcabouço que nós conquistamos em termos intelectuais e morais, em termos dos conhecimentos que nós conquistamos, isso tudo nós levamos quando desencarnamos. Então, se é um espírito com grande capacidade de conhecimento, já conquistou muitos conhecimentos, estudou muito, ele vai ter muitos conhecimentos dentro daquilo que ele estudou, mas pode não ter se desenvolvido moralmente. Então, ninguém vai mudar drasticamente só porque desencarnou. André Luiz também nos fala isso na sua obra, especialmente no livro Nosso Lar, percebendo que nós, ao despertarmos no plano espiritual, somos aqueles que vivemos aqui, que estivemos aqui, com toda a nossa bagagem intelectual e moral. Não vamos nos transformar em anjos só porque desencarnamos. Então, Kardec continua: não esqueçamos que entre os espíritos, assim como na Terra, há seres levianos, estouvados e zombeteiros, os pseudo-sábios, vãos e orgulhosos, de um saber incompleto, hipócritas, malvados, e existem os sensuais, os ignóbeis e os devassos, que se arrastam na lama. Ao lado disto, tal como ocorre na Terra, temos seres bons, humanos, benevolentes, esclarecidos, de sublimes virtudes. Resulta que o mundo dos espíritos compreende seres mais avançados intelectual e moralmente que os nossos homens mais esclarecidos
e outros que ainda estão abaixo dos homens mais inferiores. Então, da mesma forma que a gente vê todos os dias estando aqui encarnados, convivendo com os demais encarnados como nós, no plano espiritual nós não vamos esperar coisa diferente. E todos esses, com a possibilidade da mediunidade, com a bênção, com a misericórdia da mediunidade na Terra, nós vamos encontrar também a possibilidade de que todos esses tipos de espíritos se comuniquem. Afinal de contas, todos somos médiuns em maior ou em menor grau, mas é a doutrina espírita que nos ensina que a educação, o desenvolvimento da mediunidade deve ser feito à base do Evangelho, para que a conduta moral, o desenvolvimento moral e intelectual do médium possa balizar a sua faculdade mediúnica para que ela seja utilizada como instrumento de trabalho a serviço de Jesus. E aí, como nem todos ainda na Terra conhecem e compreendem a mediunidade como ela deveria ser, e grande parte, inclusive, nem compreende ou estuda a mediunidade, nós vamos compreender que, sendo a mediunidade uma faculdade inerente à humanidade e que não depende da doutrina espírita ou da religião para se manifestar, nós vamos encontrar pessoas dando voz ou dando palavra para espíritos que não deveriam estar se comunicando ou de uma forma diferente. Ao se comunicar, não deveríamos estar divulgando tudo quanto esses espíritos dizem, sem fazermos uma avaliação profunda, sincera, honesta, à base do Evangelho de Jesus, para poder saber da utilidade em se divulgar aquilo. E é a doutrina espírita, com tudo aquilo que ela nos ensina desde o livro dos médiuns, falando sobre a mediunidade séria a ser trabalhada com o Evangelho de Jesus, com critério, com propósito, com atenção, com análise profunda, é que nós vamos perceber, então, aquilo que deve ser ou não divulgado, aprendermos a filtrar. Então, é a doutrina espírita que vem nos trazer este conhecimento importantíssimo que Kardec, então, está discorrendo aqui conosco. Então, ele continua. Desde que esses seres, né, os desencarnados, têm um meio patente de comunicar-se com os homens, de exprimir os pensamentos por sinais inteligíveis, suas comunicações devem ser o reflexo de seus sentimentos, de suas qualidades ou de seus vícios. Serão levianas, triviais, grosseiras, mesmo obscenas, sábias, sensatas e sublimes, conforme o seu caráter e sua elevação. Revelam-se por sua própria linguagem. Daí a necessidade de não se aceitar cegamente tudo quanto vem do mundo oculto e submetê-lo a um controle severo. Então, olha aí as palavras de Kardec. Ao recebermos as mensagens, nós passarmos por um controle severo, não aceitarmos cegamente tudo quanto vem do mundo espiritual. Porque, da mesma forma que aqui no mundo físico, nós vamos poder observar e analisar aquilo que é dito, aquilo que é escrito, pela própria linguagem. A própria linguagem revela daquilo que o espírito é. Um espírito ou nós mesmos não podemos falar de algo com propriedade que a gente não conhece. Então já começa por essa própria questão. Então, se nós analisarmos bem, nós vamos ter condições de ter critério, ter esse controle. E aí, obviamente, ao mesmo tempo, já fica subentendido para nós que, para fazermos isso, é importante que nós mesmos estejamos estudando muito, especialmente tudo aquilo que diz respeito à mediunidade dentro da doutrina espírita.
e, obviamente, tudo aquilo que nós pudermos dentro da doutrina espírita. Como nós vamos ter capacidade de analisar uma mensagem que a gente vê por aí, hoje, como eu disse, com o advento da internet e das redes sociais, é muito comum nós estarmos no WhatsApp, por exemplo, grupos de WhatsApp, e de repente aparece uma mensagem encaminhada. E aí, o mais interessante, né, em um século, né, um momento na nossa história, que nós podemos sair por aí espalhando inverdades, espalhando as ditas fake news, sem o menor critério. A gente perdeu a noção do bom senso e muitas vezes do ridículo, de nem pararmos para poder observar aquilo que nós estamos recebendo, por exemplo, no WhatsApp. A gente recebe uma mensagem dita, né, uma dita mensagem espírita, uma psicografia, a gente mal lê o primeiro parágrafo e já está ali com o dedo clicando no botão de encaminhar para todos os outros grupos que a gente conhece. É uma falta de responsabilidade enorme. E é nossa responsabilidade fazer esse controle severo. É de cada um. É para cada um de nós que Kardec está falando. Então, nós temos o dever moral de lermos essa mensagem em completude e de estarmos, obviamente, estudando bem a doutrina espírita para podermos analisar, para podermos avaliar, para podermos tirar o espírito da letra daquilo que nós estamos lendo, para poder ver se aquilo não contradiz, se não contraria de alguma forma os princípios espíritas, os princípios evangélicos cristãos. E essas mensagens muitas vezes chegam para nós, né? A gente já vê ali a mensagem, né, encaminhada com frequência. E aí, se e quando a gente chega ao final da mensagem, a gente não encontra muitas vezes sequer o nome do médium que recebeu essa mensagem, o nome do espírito, da casa espírita, a data. Como é que nós vamos tomar isso como verdadeiro se isso não vem com informações importantíssimas que são obrigatórias para nós no meio espírita, para nós podermos então avaliarmos a seriedade dessa mensagem, além daquilo que nós já vamos estar avaliando no próprio texto? Como o próprio Kardec diz, é de responsabilidade do médium aquilo que ele transmite. Portanto, por exemplo, ao final de uma psicografia, nós vamos encontrar o nome do espírito que psicografou, vamos encontrar o nome do médium que psicografou. Todas as mensagens sérias que nós temos por aí, por exemplo, de Divaldo Pereira Franco, do Chico Xavier e de outros médiuns sérios, nós vamos encontrar esta mensagem, nós vamos encontrar o nome do médium, vamos encontrar o nome do espírito e vamos encontrar a data, o local e o livro, quando isso foi publicado em um livro, nós vamos encontrar essas informações. Ou então, mensagem recebida é, na reunião tal, no dia tal, na casa espírita tal, porque às vezes aquilo não foi publicado em um livro, né? Nós vamos encontrar mensagens de Chico Xavier, de Divaldo, que não foram necessariamente publicadas em um livro, mas foram recebidas durante, por exemplo, uma palestra, um evento, mas aquilo fica registrado para que a gente possa consultar se verdadeiro. Foi mesmo? Isso aconteceu mesmo naquele dia? Porque existe, infelizmente, muita gente também no plano encarnado entre nós de má fé, que vai pegando determinados trechos, distorce palavras, inventa coisas, coloca nome de médiuns conhecidos e sérios para poder espalhar mentiras. Para quê? Para poder denegrir a doutrina espírita. Então, por isso que é de nossa responsabilidade essa pesquisa, especialmente quando a gente recebe, ultimamente, mensagens pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube, onde quer que seja. Especialmente hoje que a informação corre solta, sem qualquer critério ou avaliação. Nós precisamos ser esses avaliadores. É importante nós pesquisarmos. Então, olha só o bom senso de Kardec em 1859, já pensando sobre esta questão. Se naquela época ele já falava isso, imagina hoje em dia, que qualquer informação atinge qualquer pessoa em qualquer momento, e aí com o problema de nós nem sequer nos darmos ao trabalho de avaliar
se aquilo realmente se deu. E aí, então, avaliarmos o conteúdo para podermos ver se aquilo é realmente algo interessante, se aquilo é verídico, se aquilo realmente é condizente, coerente com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita. Ao lado dessas comunicações francamente más, e que chocam qualquer ouvido delicado, outras há que são simplesmente triviais ou ridículas. Haverá inconvenientes em publicá-las? Se forem dadas pelo que valem, serão apenas impróprias. Se o forem como estudo do gênero, com as devidas precauções, os comentários e os corretivos necessários, poderão mesmo ser instrutivas naquilo que contribuírem para tornar conhecido o mundo espírita em todos os seus aspectos. Olha só o bom senso de Kardec mais uma vez, pensando na utilidade da publicação de certas mensagens, com os devidos critérios e cuidados. Ele mesmo fez isso toda a vida, exatamente para nos dar o exemplo do que e como fazer. Nós vamos ver, por exemplo, as várias comunicações que estão no livro O Céu e o Inferno. Nós vamos encontrar espíritos de diversas condições intelectuais e morais que se comunicaram na presença de Kardec, as quais ele fez o devido registro e publicação, fazendo também os devidos comentários acerca de cada uma dessas comunicações, para que nós pudéssemos aprender. Desde os espíritos levianos, os espíritos ainda recalcitrantes no mal, assim também como o dos espíritos moralmente mais evoluídos do que nós, para que nós pudéssemos perceber as diferenças e as nuances em cada uma dessas comunicações, para podermos aprender, como ele diz aqui, com as devidas precauções, os comentários, os corretivos necessários, a fim de que nos fossem instrutivas naquilo que contribuíssem, né, para o nosso conhecimento dentro do mundo espírita em todos os aspectos. Ele fez exatamente isso no livro Céu e Inferno. Então, já fica aí como dica de leitura, né, para todos os que estão assistindo, que é um dos 5 livros básicos da doutrina espírita, de extrema importância para nós, como todos os outros, para que a gente possa exatamente observar estas questões que Kardec aponta através dessas mensagens que ele recebeu. Nós vamos observar aí a miríade de possibilidades, como é aqui na Terra, e como ele mesmo já disse, de todos os tipos e faixas de espíritos no que diz respeito à inteligência e à moralidade. Com prudência e habilidade, tudo pode ser dito. O mal é dar como sérias coisas que chocam o bom senso, a razão e as conveniências. Neste caso, o perigo é maior do que se pensa. E, infelizmente, a gente também vê por aí muitas mensagens assim hoje em dia, que a gente olha e, de acordo com aquilo que a gente conhece da doutrina espírita, daquilo que a gente já estudou no livro dos espíritos, no livro dos médiuns especialmente, a gente observa aquilo que a gente lê e fala: como assim? Que tipo de espírito sério se daria ao trabalho de falar esse tipo de coisa, de se preocupar com esse tipo de coisa? Onde na doutrina espírita nós vimos espíritos sérios falando isso? E aí, como eu disse, a gente vai procurar a informação, quem psicografou, onde, quando, e a gente não encontra essas informações. Descartem. Porque, com certeza, aquilo não é verdadeiro. Ou, se realmente aquilo foi recebido, não passou pelo devido critério para poder observar que se tratava de um espírito pseudo-sábio, tentando falar daquilo que não sabe, e foi aceito como mensagem séria e divulgada como se fosse mensagem séria. É da nossa responsabilidade interromper a continuidade da transmissão dessas mensagens. Então, se chega até nós e não é uma mensagem séria, digna de realmente ser transmitida dentro dos critérios que a gente estuda na doutrina espírita, que aquilo termine em nós, que a gente não compartilhe,
foi compartilhado conosco, a gente simplesmente não compartilha, não passa para frente. O problema é que normalmente a gente vai apertando o botão de encaminhar sem nem ler. Isto é falta de responsabilidade nossa. E aí, se quem nos enviou, por exemplo, uma mensagem dessas, né, alguém que a gente tenha, né, alguma intimidade, algum grau, né, de intimidade, que a gente possa conversar, que a gente possa falar mais abertamente, que a gente possa instruir também essa pessoa. É nossa responsabilidade, sempre que possível, a instrução. Esse é um dos deveres da doutrina espírita, o esclarecimento. Então, a gente vai lá pontuar, né, as coisas que a gente percebeu naquela comunicação e vai comunicar com aquela pessoa que nos encaminhou a fim de instruí-la. De repente, até sugerindo, quando possível, né, e aí, obviamente, muito útil, livros, né, que falem sobre aquele conteúdo da mensagem da maneira correta, para a pessoa poder também ter a própria possibilidade de comparar depois de fazer uma leitura, né, de uma mensagem, de um livro que tem a ver com o tema, com o conteúdo que foi dito, para ela poder comparar com aquela mensagem e perceber as diferenças por si própria, para que essa pessoa também tenha a capacidade de desenvolver a crítica e o bom senso. Então, é o papel da doutrina espírita no que diz respeito ao desenvolvimento desta capacidade de análise. Isto é muito importante. Então, como Kardec continua aqui, ele fala que, nesse caso, o perigo é maior do que se pensa. Porque a gente poderia estar simplesmente, né, a gente pode, inclusive nos dias de hoje, como estou enfatizando, estar divulgando coisas completamente impróprias, se passando como verdades. E aí, esse tipo de mensagem chega a pessoas que ainda não são espíritas, que não têm o hábito do estudo, recebem esta mensagem e aí, inclusive, mesmo não sendo espíritas, podem ser pessoas dotadas de uma cognição mais aguçada, com uma capacidade crítica maior, de análise maior do que a nossa, inclusive, de bom senso maior, porque uma coisa não tem a ver com a outra. Ser espírita não nos coloca em posição automática de bom senso, de crítica, nem de análise, nem de inteligência desenvolvida. Então, nós vamos encontrar aí, como a gente, né, já sabe, convivendo conosco aí, pessoas que não são espíritas, muito mais inteligentes do que nós, com muito mais bom senso, com muito mais critério, e aí recebe, vê em algum lugar uma mensagem dita espírita, dita psicografada, às vezes, inclusive, vindo com nomes de espíritos sérios, como Bezerra de Menezes, né, e outros por aí, Joana de Ângeles, mas que são falsas, que obviamente não foram recebidas através destes espíritos, foram manipuladas. E aí uma pessoa dessa encontra uma mensagem assim e está ali o nome da doutrina espírita sendo denegrido. E que muitos opositores da doutrina espírita, inclusive, se utilizam para poder apedrejar a doutrina espírita. Porque nós falhamos na nossa responsabilidade de não continuar repassando mensagens que a gente não avaliou com critério, com cuidado, com segurança. Então, o perigo é muito maior. Então, vejam, né? Chico Xavier, por exemplo, na vida dele, foi testado nesse tipo de coisa muitas e muitas vezes. Exatamente para poder vir da capacidade, era uma aprovação para ele. Felizmente passou nessa aprovação, porque tinha ali a moral desenvolvida, critério, bom senso, e conseguia se esquivar dessas situações, como, por exemplo, acredito que muito conhecido, né, por muitos de vocês, quando dois jornalistas, e nós podemos dizer que de má fé naquele momento, né, um deles, inclusive, depois até, né, já se pronunciou, né, falando que um dos maiores arrependimentos da vida dele foi tentar enganar Chico Xavier. É muito interessante, né? Eles chegaram até Chico Xavier com nomes falsos, se não me engano, né, se não me falha a memória, né, até
não se dizendo brasileiros, inclusive, né, para poder conversar com Chico, entrevistá-lo, etc., né, com o fim de enganá-lo, né, que tipo, se ele é médium mesmo, se ele consegue perceber as coisas, saber se ele conversa mesmo com os espíritos, né, evoluídos, os espíritos vão falar para eles que nós não somos quem nós estamos dizendo e vai, né, nos dizer na cara. E aí eles, né, fazem toda a entrevista, etc. Chico não fala nada com eles. Dá, né, embrulha de presente um livro espírita para eles, dá para eles de presente, eles não abrem na hora, vão embora todos satisfeitos porque tinham desmascarado Chico Xavier. E chegaram a publicar, na época, uma matéria no jornal, sem abrir, né, o presente, o livro embrulhado, publicaram a matéria no jornal, né, relatando tudo, vamos dizer assim, né, acabando, né, com a pessoa do Chico Xavier, desmascarando o Chico Xavier como um charlatão. E aí, um desses, né, que estavam lá com eles, teve a curiosidade de abrir o livro, já depois da matéria publicada, para a infelicidade deles. Quando ele abre, né, o livro, tira o embrulho, abre o livro, vê na dedicatória, Chico Xavier tinha escrito uma dedicatória para eles usando o nome verdadeiro deles. A matéria já tinha sido publicada. Eles precisaram se retratar. A vergonha enorme que eles passaram. Né? Chico Xavier sabia quem eles eram. Né? Emmanuel estava ali com Chico Xavier. Mas, né, Chico Xavier é um espírito que esteve aqui na Terra numa condição diferente da nossa, né, com todo o aprendizado árduo que ele teve se desenvolvendo intelectual e moralmente para poder conquistar aquilo que ele conquistou, porque não foi de graça e não caiu de mão beijada nos braços dele. Né? Foi muito esforço e muito trabalho. E nós nos dizemos espíritas muitas vezes não temos sequer o conhecimento das 5 obras básicas da doutrina espírita, sequer conhecemos os 15 princípios básicos da doutrina espírita. Aí recebemos por WhatsApp uma mensagem dita, psicografada, muitas vezes sem nome do médium que psicografou, mas assinado com o nome de um espírito sério, como Emmanuel, como Joana de Ângeles, né, e vários outros aí, Humberto de Campos, e nem fazemos questão de analisar. Lemos rapidamente a mensagem, achamos linda, maravilhosa, porque tem muitas palavras bonitas, né, que aquilo a gente olha e fica embevecido com tanto de palavra bonita, sem nos preocuparmos com o conteúdo e de compararmos, né? E aí vem a coisa de nós estudarmos, de nós lermos. Isto daqui é a linguagem usual de Humberto de Campos, nos livros que a gente já leu de Humberto de Campos. Isto daqui é a linguagem usual de Joana de Ângeles, nos livros, nos diversos livros de Joana de Ângeles que nós conhecemos na psicografia do Divaldo. Né? Tá meio estranho, diferente. Olha, esse parágrafo aqui, ele contradiz algumas coisas que estão na doutrina espírita ou no Evangelho. Já é estranho. Por que esse tipo de espírito, né, iria falar alguma coisa deste viés? Se a gente já ficou com a pulga atrás da orelha, é melhor a gente descartar. E, obviamente, não passar isso adiante. E se a gente perceber que está precisando de mais estudo, ótimo, que a gente estude mais antes de passar uma mensagem dessas adiante. Na casa espírita que nós frequentamos, com certeza nós temos companheiros que nós já temos mais confiança, porque a gente percebe e vê claramente que tem um estudo mais aprofundado da doutrina espírita do que nós podemos ir buscar, né, esse auxílio. E óbvio, claro, não sendo estes companheiros também infalíveis, mas nós já temos a confiança, né, pelos anos de estudo, de dedicação à doutrina espírita, que vão ter um conhecimento teórico da doutrina espírita mais aprofundado do que o nosso, se nós já tivermos reconhecido na nossa humildade de que nós não temos uma leitura tão grande da doutrina espírita quanto determinados companheiros. Então, se a gente só deu conta, por exemplo, de ler os 5 livros básicos da doutrina espírita, o que obviamente já é muito bom e é já muito mais do que muitos de nós deu conta de fazer,
seja por tempo, seja por disposição, por boa vontade, né, o que quer que seja o motivo, a gente sabe que tem companheiros que a gente conhece na casa espírita que a gente frequenta, que têm feito estudos consistentemente, fazem estudos sistematizados dessas obras e de outras obras subsidiárias. Então, pelo menos no quesito de conhecimento, no quesito intelectual e provavelmente de bom senso, vão ter um conhecimento do que nós para nos ajudar com a compreensão, com o entendimento, com a análise de uma determinada mensagem que a gente, por exemplo, recebeu no WhatsApp, viu num canal do YouTube. YouTube, por exemplo, né, que inclusive este meio através do qual nós estamos fazendo essas palestras virtuais, que nós também, no caso do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, fazemos os estudos do dia de domingo acerca do livro Mundos Habitados do Sistema Solar. Nós vamos encontrar diversos canais no YouTube, hoje em dia, que se dizem espíritas. Tem lá o nome espírita, inclusive, muitas vezes. Mas quando a gente vai analisar o conteúdo que esses canais estão trazendo, aquilo que eles dizem, muitas vezes leituras de mensagens mediúnicas, especialmente canais que vejo muito por aí, que toda semana tem uma mensagem mediúnica recebida de um artista, de uma pessoa famosa que desencarnou, e aí, questão de semanas, alguns poucos meses depois, já estão ali dando mensagens mediúnicas grandes. Aí tem todo um vídeo com uma voz de inteligência artificial lendo aquela mensagem mediúnica de uma pessoa famosa, de uma famosidade, né, vamos dizer assim, que desencarnou e já está se comunicando para poder falar de como foi o processo de desencarnação. Estranho, é no mínimo estranho, porque a gente nunca vê o médium, né, o nome do médium que psicografou essa mensagem, a data, a casa espírita, para a gente poder ir buscar, né, conhecimento sobre essa casa espírita, sobre esse médium, mas aparecem aos montes esse tipo de coisa, por exemplo, no YouTube. E se a gente não tem um pouco de bom senso, a gente acredita. Né? Fala, nossa, olha só, fulano, né, que desencarnou, aquele artista, aquela artista, cantor, cantora, ator, atriz, ou o que quer que seja, né, se comunicando, olha que coisa bacana. E aí a gente olha a linguagem, olha o que essa pessoa está ali falando, e fica pensando, será mesmo? Por que que não tem o nome do médium, não tem o nome da casa espírita, se quem realmente estuda a doutrina espírita estudou o livro dos médiuns, sabe da responsabilidade de assinar aquilo que recebeu, porque assume a responsabilidade sobre a obra. E não está lá o nome, nem do médium, nem da casa espírita, nem da data que aquilo foi recebido. Então a gente já pode sim descartar. É suspeito. E a gente encontra aos montes. Então é da nossa responsabilidade não continuar difundindo esse tipo de coisa, porque o perigo é maior do que se pensa, como diz Kardec para nós. Em primeiro lugar, essas publicações têm o inconveniente de induzir em erro as pessoas que não estão em condições de aprofundá-las nem de discernir o verdadeiro do falso, especialmente numa questão tão nova como o espiritismo, à época de Kardec, em 1859, quando ele estava dando esta resposta. Hoje, nós já temos um conhecimento maior, mas o que ele disse continua válido. A gente continua induzindo em erro essas pessoas que não estão em condições de aprofundar esse conhecimento. Em segundo lugar, continua Kardec, são armas fornecidas aos adversários, que não perdem tempo em tirar desse fato argumentos contra a alta moralidade do ensino espírita. Porque insistimos, o mal está em considerar como sérias coisas que constituem notórios absurdos. Alguns mesmos podem ver uma profanação no papel ridículo que emprestamos a certas personagens justamente veneradas e às quais atribuímos uma linguagem indigna delas. Então, olha só que problema. As comunicações grosseiras e inconvenientes, ou simplesmente falsas, absurdas e ridículas,
não podem emanar senão de espíritos inferiores. O simples bom senso o indica. Mas aí, mais uma vez, nós precisamos lembrar e observar que nós estamos em um momento, em uma era, em que o bom senso está rolando a ribanceira. Bom senso, especialmente nesse momento em que todo mundo tem voz através das redes sociais, o bom senso é algo que tem faltado terrivelmente. Então, é um momento de muito cuidado para nós, dentro da doutrina espírita, no que diz respeito ao cuidado com a análise e divulgação de mensagens espíritas, exatamente por este motivo. Porque se todo mundo pode falar o que quer, no momento que quer, com ou sem conhecimento daquilo que está falando através das redes sociais hoje, o bom senso, ele deixou o aposento. E aí o nosso cuidado aumenta, ou deve aumentar. A importância que pela publicidade é concedida às suas comunicações os atrai, excita e encoraja. O único e verdadeiro meio de os afastar é provar-lhes que não nos deixamos enganar, rejeitando impiedosamente. Olha só que palavra interessante Kardec utilizando para nós, é impiedosamente, como apócrifo e suspeito. Tudo que não for racional, tudo que desmentir a superioridade que se atribui ao espírito que se manifesta e de cujo nome ele se reveste. Quando então vê que perde seu tempo, afasta-se. Então, muita gente, né, tem aquele comportamento assim, é como deixar, por exemplo, um pão com manteiga cair no chão, ele cai meio torto com uma parte que não encostou no chão. Aí a gente ir lá, aí corta só aquele pedaço que caiu no chão para aproveitar o resto. Ainda não é bom senso. A palavra de Kardec não nos deixa dúvida, é rejeitar impiedosamente. Por quê? É aquele próprio critério, né, que Kardec nos colocou, né, de que é preferível rejeitar 99 verdades a aceitar uma mentira. Então, se tem algo de estranho e de suspeito no meio daquela mensagem, aquela mensagem inteira está comprometida. Não adianta a gente tentar aproveitar partes que a gente considera que sejam interessantes, porque isso é sofisma. Significa a gente começar por uma premissa, em teoria, correta, fazer um desenvolvimento distorcendo esta premissa para poder chegar a uma conclusão incorreta, falsa. Então, seria aceitar um sofisma. E isso, dentro da doutrina espírita, nós não podemos fazer. É da nossa responsabilidade não permitir que isso aconteça. E aí, para finalizar, uma mensagem de Bezerra de Menezes, que diz: mantenhamos-nos, por isso, vigilantes. Olha que importante. Jesus, na revelação, e Kardec, no esclarecimento, resumem para nós códigos numerosos de orientação e conduta. Então, olha só que coisa importante que Bezerra de Menezes nos traz, né? E aí está a referência para quem quiser ir buscar a mensagem na íntegra. Recomendo que o façam, é muito interessante, mas eu peguei apenas esse trechinho aí que resume bem a nossa conversa de hoje, para nós refletirmos, para nós pensarmos a respeito disso, né? E aí, deixem para nós nos comentários o que vocês pensam a respeito disso, se vocês já passaram por situações similares a essa, já receberam mensagens que vocês consideraram suspeitas, se em algum momento antes disso nunca tinham pensado sobre isso e receberam mensagens que vocês, de repente, né, passaram os olhos ali, já foram encaminhando, porque já logo nos primeiros parágrafos acharam bonita a mensagem e passaram adiante, sem, de repente, observar ali, de fato, o contexto, o conteúdo, né? Deixem aí nos comentários para nós, que isso é muito importante para a nossa interação, para nós continuarmos pensando em outros estudos e temas interessantes e pertinentes para trazermos aqui para vocês, né, todos aqueles que trazem os estudos às sextas-feiras aqui no nosso canal do YouTube.
Então, nós agradecemos pela oportunidade de sermos ouvidos e pedimos ao Senhor Jesus que continue nos abençoando a todos, iluminando as nossas mentes, os nossos corações, nos fortalecendo na fé, na boa vontade, no bom senso, no desejo sincero de estudar, a fim de aprimorarmos as nossas condições intelectuais e morais através das ações do bem, do amor e da fraternidade. Muito obrigado, Senhor Jesus. Se conosco, hoje e sempre. Que assim seja.